Obrigada, Estou esperando, vocês podem mandar perguntas, né? Enquanto as perguntas vêm chegando, eu queria aproveitar a, a palestra de vocês e até lembrar na mesa anterior o Giron, que atua no jornalismo cultural, né? A carreira dele inteira lembrou que o jornalismo cultural é um dos menos valorizados nas redações de jornal. E, no entanto, a gente vendo a palestra da Mia, né, e do Juan, a gente, talvez, eu pergunto isso a vocês, a gente tem a ideia de que o entretenimento, talvez esse viés cultural, né, esteja cada vez mais presente no nosso cotidiano. Né, a gente vai vivendo em torno do entretenimento, em torno de ícones culturais, muito mais, talvez, do que antes. Então, não sei se vocês concordam com isso, e talvez haja uma defasagem ainda entre o que a gente vê na realidade das redações, em que o jornalismo cultural ainda, como ele mesmo atestou, é desvalorizado, e talvez nesse novo ambiente da internet seja importante até para os jornais que estão pensando em novas maneiras de sobreviver, aceitar também ou participar mais dessa dimensão do entretenimento, se é que vocês concordam com essa ideia. Sim. Você quer começar? Sí, dos ideias alrededor disso. Há duas ideias em relação a isso. Você coloca aqui precisamente o jornalismo cultural, ele está pouco valorizado dentro dos jornais. Eu duvido que isso tenha a ver com o valor que o público dá ao jornalismo cultural com relação a outras áreas do jornalismo. Eu acho que há um desacoplamento e eu acho que é um elemento que nós realmente deveríamos pensar até que ponto essa é uma realidade, ou seja, o que o meio pensa, o que o editor pensa sobre as partes que são valiosas e que tem a ver com o que se consome ou do valor desse meio. Então eu concordo com ela justamente da importância cada vez mais crescente do entretenimento, inclusive sobre o valor educacional, que é algo que nós esquecemos muitas vezes. Eu me interesso por esse segmento. A ideia de que o entretenimento é um entretenimento de educação é muito importante. Se nós esquecermos de que o entretenimento é uma forma de educação, nós estamos perdendo boa parte do potencial da educação que nós temos. Claro, é uma anedota, eu fiquei surpreso, mas eu tive a oportunidade aqui no Brasil de me reunir com pessoas, vocês de repente podem conhecer melhor que eu, pessoas do Senai, nessa empresa pública brasileira dedicada à formação na indústria, que me parece um mundo muito árido, um pouco isolado do mundo do entretenimento. Essa semana eu estive com eles estavam contando sobre os projetos que eles têm e um deles é sobre a base do videogame para o desenvolvimento desse videogame, para desenvolver alguns empregados da indústria, e me pareceu um foco muito atraente, uma coisa muito interessante essa experiência que eles estavam fazendo, e um local que não era esperado que isso acontecesse, e isso realmente está acontecendo ali. Sobre o lugar do entretenimento. Eu acho que uma questão interessante é que agora as pessoas podem se focar exatamente no que elas querem. Eu conheço pessoas que estão preocupadas com a mídia tradicional, dizendo, bom, as pessoas antes costumavam apresentar os seus pontos de vista ou em várias áreas das notícias em que, na verdade, eles não gostavam muito. Eles trabalhavam produzindo material nisso, mas eles não gostavam muito disso. E agora as pessoas podem visitar sites com os quais eles concordam com a opinião daquele site. E eu, na verdade, não sei quanto disso realmente mudou. As pessoas podem ter um acesso mais fácil às visões anteriores com as quais eles discordavam, mas eu acho que sem esses dados reais, nós realmente não podemos dizer quanto realmente as pessoas estão deixando de lado essa questão de trabalhar com alguma coisa que eles não gostam e para trabalhar com algo com as quais eles gostam. E eu acho que também seria interessante mostrar quanto isso é relevante para as pessoas. Eu acho que
muito tem a ver com as políticas. As pessoas estudam muito política, mas eles não estudam isso da forma tradicional. A gente poderia também estudar quanto de realmente de política interessa para as pessoas ou para os alunos. Do entretenimento, né? Então, eu vou continuar aqui com uma pergunta da Jéssica. Ela está perguntando, é uma pergunta que eu acho que a gente pode interpretar como uma questão entre o conteúdo e o meio que você está disponibilizando esse conteúdo. Ela pergunta se a tecnologia, na medida em que facilita o processo, pode tomar o lugar deste processo. Até que ponto os ícones continuam a ter vida? Eu acho que é uma pergunta que se refere, em parte, a se a gente pode... até que ponto, hoje, o jornalista precisa conhecer o conteúdo tão bem quanto ele precisa conhecer a plataforma. E se esse meio onde ele atua muda o valor dessa informação. Não sei se vocês acham que... Sim, efetivamente. Eu entendo que é importante distinguir. Muitas vezes nós confundimos os meios com os fins, no sentido de que talvez pensamos que a tecnologia realmente é o importante, principalmente nas etapas iniciais. E um exemplo que em todo o desenvolvimento, nesse desenvolvimento dos últimos anos de internet, dos blogs, etc., o principal tema de conversa era precisamente a tecnologia e continua sendo a tecnologia também. Mas eu acho que nós estamos entrando na fase já de que a tecnologia está aí, nós temos tecnologia mais que suficiente, estamos começando a entender a ideia de apropriação, que é um conceito no Brasil especialmente relevante. O importante não é a tecnologia, mas sim quando o usuário se apropria da tecnologia, de coisas diferentes que pode fazer com a tecnologia, coisas que, de repente, sem a tecnologia nunca pensou que fosse realizar. E depois a outra questão com relação já aos jornalistas, efetivamente eu acho que essas competências tecnológicas e que também são comunicativas, como eu estava comentando antes, essas competências digitais, que é um termo bem amplo, inclusive que engloba desde a tecnologia até a capacidade de comunicar-se ou de socializar-se, seria como a caixa de ferramentas do jornalista que antes ninguém duvidava de que ele tivesse que saber usar uma máquina de escrever ou um dicionário. Esse seria o melhor exemplo que uma máquina de escrever. E no momento, de repente, o uso da tecnologia passa a ser uma cultura básica. Eu, na universidade, eu digo para os meus alunos que eles não têm nada a ver com com a tecnologia em si, mas realmente precisam saber usar, porque é parte da cultura básica, é parte da alfabetização. Não é suficiente saber inglês e espanhol, mas é uma série de códigos que realmente nós devemos conhecer, embora não conheçamos em profundidade, mas determinados códigos com os quais nos relacionamos. Tem que saber um pouco de fazer programas, montar um pouco mais de informática. Você concorda, Minha, com essa ideia de que a plataforma é tão importante quanto para o jornalista hoje, quanto conteúdo, e se muda um pouco a natureza do conteúdo? Quer dizer, você acha que para as pessoas tem uma diferença significativa a mudança da plataforma ou o conteúdo é o conteúdo? É que a ideia de que bytes são bytes, de uma certa maneira, né? Em qualquer lugar. Eu acho que é não somente importante para o jornalista, mas também para os cidadãos. As pessoas precisam ser mais midiáticas hoje. Porque a tecnologia está disponível para todas as pessoas, para criar qualquer coisa e colocar isso online, para editar as músicas, por exemplo. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes sobre o desenvolvimento de tecnologia, porque você não precisa de muito conhecimento ou de tanta tecnologia para poder fazer esse tipo de coisa. Cada vez mais as pessoas estão usando câmeras digitais em suas casas, mas também estão utilizando o celular para tirar fotos. E as pessoas gostam dessas fotos e circulam elas por aí. E as pessoas estão utilizando diferentes meios para também tirar fotos, fazer vídeos, fazer animação para contar histórias. E os jornalistas precisam aprender a lidar com tudo isso para contar suas histórias.
Mas eu acho que também, então, não somente os jornalistas, mas os cidadãos também estão se apropriando mais disso, além de aprender a ler e escrever. São Carlos, Gabriel de São Carlos, do Luiz Guilherme, do Rio de Janeiro, de Cuiabá, de Taboão da Serra, em São Paulo. E tem duas perguntas aqui que eu acho que a gente pode juntar, porque não vai dar para a gente botar todas, então vou tentar resumir, e que tem a ver um pouco com o jornalismo colaborativo. O Wagner Freire, de Taboão da Serra, pergunta qual a opinião dos palestrantes sobre a utilização dos sites colaborativos como a Wikipédia e qual o risco da geração que só utiliza esses sites correria, né? E o Luiz Guilherme Guerreiro, lá do Rio de Janeiro, pede aos palestrantes para falar um pouco sobre o Wikileaks. Então, talvez vocês possam juntar um pouco essas duas perguntas. Bom, tudo começa pelo Wikileaks e tudo está relacionado. Bom, sobre os sites colaborativos, no caso do Wikipedia, eu acho que é extremamente interessante porque mostra, por um lado, o perigo que tem acessar novas fontes de conhecimento, como o Wikipedia, por exemplo, utilizando o paradigma tradicional, ou seja, na realidade, o Wikipedia não é um produto, mas é um processo e, portanto, se nós entendermos o que é o Wikipedia, nós entendemos como nós devemos interpretar e utilizar essa informação. Esse é um elemento importante. Agora, outro elemento importante que eu acho que se refere ao Wikipedia é que manifestou uma realidade que, de repente, ninguém queria ver. Quando eles começaram a comparar o Wikipedia com a Enciclopédia Britânica, pensando que, claro, a Enciclopédia Britânica é um saber consolidado que estava no alto da hierarquia e nós descobrimos uma obviedade, porque o Wikipedia apresentava vários erros, mas outra coisa é que a Enciclopédia Britânica também apresentava um montão de erros. Então, inclusive, isso foi uma comparação que foi feita na revista Nature, que é a revista mais importante na área científica, fazendo essa comparação com relação a termos científicos. Isso foi surpreendente, porque as conclusões estavam empatadas, porque, na realidade, os erros eram similares, né, em ambas fontes. Então, a partir daí, nós deveríamos começar a utilizar a britânica. Bom, não sei se alguém ainda continua utilizando, se é muito habitual, justamente com o mesmo enfoque que nós utilizamos o Wikipedia. E no que se refere ao Wikileaks, há várias coisas que nós poderíamos dizer, mas, por um lado, marca talvez o final de uma era, de uma forma de fazer política, de relacionar o poder e a cidadania, e também manifesta e também coloca em contradição essa crítica sobre os meios sociais como o ativismo. Em parte é verdade, no sentido de que talvez seria muito cômodo ser ativista político por meio do Twitter, Facebook na sala da sua casa, mas isso tem realmente um percurso limitado e a parte disso que realmente apresenta um percurso realmente mais forte, os meios, digamos, não somente são utilizados de formas muito diferentes. A parte, digamos, mais preocupante de tudo que está acontecendo e tudo que está acontecendo agora e há uma série de valores básicos, inclusive, que estão caindo. Por isso eu digo que nós continuamos dizendo que China é um mundo dentro do mundo, é um caso isolado. Nós nos preocupamos um pouco com o que acontece na China, com o que acontece da censura na internet. Nós quiséssemos talvez que isso poderia acontecer somente com os chineses, não nos preocupávamos com isso. E agora nós estamos descobrindo que as táticas e as estratégias chinesas estão sendo utilizadas pelos governos europeus e pelos governos norte-americanos. Então começa realmente a ser bastante preocupante esse tema. Algumas pessoas hoje inclusive, caiu o serviço de Mastercard por um ataque daqueles que apoiam o Wikileaks, ou seja, começamos a falar de que talvez seja uma nova geração de ciberguerra. Nós estamos realmente desempenhando um papel nesse enfrentamento. Eu não sei o que vai acontecer com isso, mas
eu acho que é realmente importante o que está sendo colocado nesses momentos, não tanto pelo que está acontecendo aí ao redor desses meios, mas o meu ponto de vista é que talvez a diplomacia pode funcionar melhor do que todos esperávamos, e o importante sobre essa batalha, e digamos, está claramente diferenciado, que é o poder que continua tentando utilizar os mecanismos convencionais de controle da cidadania, e por outro lado, as redes e uma parte bem importante da cidadania tentando, digamos, fazer as coisas de uma outra forma. E, desta forma, nós estamos tendo enfrentamento e estamos verificando as piores artes pelas duas partes. E do que for acontecer, eu acho que vai marcar muito o futuro. E com relação à neutralidade da rede e a outros debates com relação a isso, principalmente na Espanha, é um debate muito forte. Então, eu acho que nós estamos verificando aqui nesses debates, nesses movimentos da rede, é que se a internet vai continuar sendo o que nós pensávamos até agora, ou vai ser realmente uma grande televisão com vários canais, ou com uma parte controlada por meio do emissor. Queria completar a mesma pergunta com uma pergunta da Liana Camargo, que é de Cuiabá, aqui em São Paulo, que ela diz que ela é de uma cidade em que o jornalismo cultural não tem forte presença. Acredito que a web é uma forma de mudar isso. Será que a cybercultura, com os blogs, é um caminho para o bom desenvolvimento desse segmento? E como o jornalista deve se posicionar com o jornalismo colaborativo? Só para completar a questão do jornalismo colaborativo, da importância hoje desse segmento. Não sei se você entendeu. Como é que o jornalista pode se posicionar em relação ao blog? Sim, em relação ao jornalismo colaborativo. Bom, nós temos blogs coletivos. As pessoas que têm interesse em várias áreas diferentes, e eles, através da internet, eles podem encontrar pessoas que estão interessadas nas mesmas áreas. E, necessariamente, não precisam estar na mesma área geográfica. E eles podem criar um site juntos ou algum tipo de produto que possa atingir um público maior. E que, mais importante, que ele permita trabalhar em colaboração, cada vez mais atraindo a atenção de pessoas que têm interesse nessa área. Então, principalmente aqui, a limitação não é geográfica ou necessariamente onde você mora. E você pode encontrar pessoas de forma mais fácil através da internet. Se você estiver na internet e você não estiver preocupado com custos, você pode fazer exatamente o que você quer. E você pode atingir um público cada vez mais amplo. E você pode focar somente numa determinada questão, ou numa questão bastante local, alguma coisa que te interesse muito. E também, potencialmente, você vai ter outras pessoas que podem te encontrar e que podem também acrescentar alguma coisa na colaboração do seu trabalho. Então, existe esse potencial bastante grande de você ter outros colaboradores muito bons. Essa é uma forma como o jornalismo coletivo pode funcionar. Em relação ao Wikileaks e a Wikipedia, uma das coisas mais interessantes sobre a Wikipedia é que você pode ver nas discussões o progresso, os argumentos que surgiram sobre que, na verdade, aparece numa página, que, na verdade, não é, na verdade, o que você encontra numa britânica, por exemplo. Parece que as coisas simplesmente caem do céu. Isso aqui é conhecimento, isso aqui veio do nada, e sempre vai ter o nome ligado àquele conhecimento. E alguém sempre vai pensar em acrescentar alguma coisa ou vai explicar mais alguma coisa. E o Wikipédia é um processo contínuo, principalmente se você estiver falando de algum assunto atual. Na enciclopédia, por exemplo, impressa, algum assunto pode estar desatualizado rapidamente, enquanto que na Wikipédia aquilo é orgânico, é uma coisa que muda constantemente. Tem umas 3 perguntas aqui com as pessoas assim mostrando uma certa angústia com o problema da credibilidade. Onde que elas podem encontrar fontes seguras? O Gabriel de São Carlos pergunta em que lugar vamos encontrar o saber, né? E a Maria Clara
ela fala assim da questão das redes sociais, onde você mescla, completando aqui, você tem anônimos junto com empresas sérias, né, que querem se posicionar ali, ou agentes críticos sérios, né? Então, como você busca um caminho ali dentro para... né, o jornalismo profissional, nesse sentido, perde espaço, ele ainda tem credibilidade, quer dizer, acho que ele vai perdendo. E aí tem uma outra pergunta aqui, que também não tem não está assinada, e é falando dessa questão da falta de credibilidade da informação quando ela se insere no meio político. Quer dizer, acho que são 3 perguntas que falam um pouco da angústia da plateia diante dessa questão de construir realmente seus referenciais, né? Como você... Aí não sei se vocês... por exemplo, a educação, né, teria que ser cada vez mais reforçada. Vocês, como professores, a educação, nesse sentido, acompanhando essa evolução digital, digamos, eu queria saber a opinião de vocês. Sim. É muito interessante. Voltando ao Wikileaks, uma frase muito clássica que se repete é: a transparência da informação não torna você mais livre, mas mais consciente. Então, somos mais conscientes de como o conhecimento é produzido. E isso gera mais angústia, porque percebemos que os referenciais absolutos que acreditávamos que existiam não se sustentam. Então, não é que agora a informação na internet seja menos confiável. Existe mais informação, existem coisas que podem ser menos confiáveis. O que a Mia falava agora mesmo sobre a Wikipedia, nós estamos mostrando o processo de produção e ao mostrá-lo, ao revelá-lo, nós vemos que existem algumas questões que antes considerávamos objetivas e confiáveis que na verdade não são. E, portanto, continuam não sendo agora. Simplesmente somos mais conscientes disso. Mas, claro, isso gera angústia, eu acho que em todos nós. Então, qual seria a chave? Eu acho que a chave... Bem, você colocou muito bem, Raquel. A chave passa pela educação, por uma educação muito diferente da educação tradicional. Ou seja, eu acho que a educação é a chave para que as pessoas possam navegar na internet, navegar entre essa informação e possa estabelecer os seus filtros, os seus próprios critérios e possa também aprender a discriminar a confiabilidade das suas fontes. Eu acho que cada vez é mais importante esse tipo de educação e, claro, menos importante a educação baseada em conteúdos, porque os conteúdos já os temos à disposição. Eles não servem simplesmente para serem transmitidos. Nós temos um modelo educacional e eu acho que no mundo inteiro é assim, um modelo educacional baseado em conteúdos, herdado com aquela ideia de que os conteúdos eram escassos, tínhamos que ter acesso a isso, precisávamos de um processo para ter acesso a esse conteúdo. Esse processo passava pela escola, pela biblioteca. Hoje o mundo mudou. No mundo de hoje, o acesso não é problema, o problema é outro. O problema é como avaliar a informação e encontrar informação importante, relevante. Temos, então, que dar a volta. Temos que mudar o sistema educacional, transformando-o justamente para que os cidadãos possam desenvolver as suas competências, que são as mais importantes. É mais trabalho. Basicamente, como dizem, não há verdade que caia dos céus. Os jornalistas aqui anteriormente falaram sobre as críticas de por exemplo, de um disco. Alguém diz eu amo, e o outro fala é uma porcaria. Então, não existe uma verdade objetiva daquele disco e muitas coisas podem ser ditas, sobretudo no mundo. Então, mais uma vez, com relação ao Wikileaks, a mídia tradicional tem dependido de fontes oficiais, de fontes anônimas, tem confiado em autoridades sobre o que achavam que era verdade e, na verdade, não estavam dizendo a verdade. E a mídia não muda isso, ela te dá mais caminhos agora para explorar e isso volta a se expor ao quanto mais você consegue e
pensar o que é confiável e o que não é. E com o passar do tempo, você determina quem tem as informações válidas, e isso é percebido só com o tempo. Então, quais vozes você confia e perguntar qual é o agendamento da pessoa que está dizendo aquilo, o que eles estão tentando atingir. Isso tem a ver para as organizações de notícias, como autoridades e associações. É simplesmente mais difícil agora. Aqui da Ludmila, ela é de Teresina, do Piauí, norte do Brasil. E ela pergunta se ela escreve assim, essa liberdade de procurar somente o que se quer na internet não acaba, na verdade, criando uma maior intolerância sobre pensamentos divergentes do seu? Quer dizer, no sentido de que você procura os seus amigos, o seu ambiente, o seu meio, você não acaba perdendo talvez uma visão mais ampla do que poderia ser talvez como ela chama de embate ideológico, que poderia ser importante para um jornalismo mais crítico. Como é que vocês, né, veem um pouco essa questão de cruzar essas fronteiras para os não amigos, talvez? Bom, começa a ser o eterno debate e, em parte, ela tem razão. Existe um professor universitário, eu acho que trabalha na administração do Obama. Há pouco tempo atrás, ele publicou um livro que é Republic.com, que fala dos principais riscos da internet. Precisamente, ele falava da criação de comunidades fechadas, nas quais você se relaciona por afinidades, sejam elas ideológicas ou não, e cada vez mais há menos discrepância num grupo. Então, você se torna cada vez mais intolerante em relação ao meio externo. E este professor publicou outro livro no qual ele afirmava o contrário, ele defendia o lado positivo da rede. Então, ele continuou estudando, mas eu acho que acontecem as duas coisas. Estamos falando aqui da ideia da abundância de informação. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas na internet estão surgindo, de fato, comunidades cada vez mais fechadas. Infelizmente, eu não conheço muitos casos. Pelo menos no caso que eu conheço dos meios de comunicação espanhóis, os jornais, ou seja, o processo de participação, eles começam a dar voz às pessoas, aos leitores, e muitas vezes surgem essas comunidades com idealismos, com partidos políticos. É surpreendente o que acontece. O discurso que vemos nos meios de comunicação demonstram que a internet nem sempre vale, porque não existe uma discussão de qualidade. O mais curioso é que isso acontece dentro dos meios de comunicação. Mas fora da internet nem sempre isso acontece. No caso espanhol, nós vemos, por exemplo, que diante de problemas políticos importantes relacionados com as leis que regulam a internet, existe um ativismo e existem algumas comunidades que estão se organizando e nas quais existem pessoas que eu jamais esperaria encontrar num bar ou com quem eu tomaria um café, uma cerveja, ideologicamente afins, opostas, e são pessoas que são capazes de colaborar em projetos comuns quando existe uma motivação. Então, respondendo essa pergunta, as duas coisas vão juntas, acontecem simultaneamente. Na verdade, a internet é simplesmente o meio, e o meio não é determinista, não define se o mundo vai para um lado ou para o outro. Acho que isso depende da atitude, da postura das pessoas, da educação que elas tiverem. Eu acho que, à medida em que utilizarmos a internet cada vez mais para criarmos diferentes comunidades com diferentes opiniões, então vamos ter mais riqueza, acho que vai ser um instrumento fundamental para construirmos a cidadania. À medida em que cairmos naquela armadilha dos meios de comunicação, acho que vamos empobrecer cada vez mais o panorama da participação cidadã na internet. Uma coisa que eu acredito que não sabemos o suficiente ainda é como as pessoas se misturam, onde elas obtêm suas informações online e offline. Então, por exemplo, o meu pai escuta noticiário na televisão bastante conservador. Eu não ouço, não assisto, mas quando eu visito ele, ele me conta tudo. Então é como se eu estivesse assistindo com ele. Então a gente não sabe o quanto as pessoas estão prestando atenção às suas próprias escolhas de mídia ou se estão simplesmente assistindo às coisas com que elas concordam ou têm mais em comum, ou como elas lidam com isso comparado com as pessoas que elas encontram no dia a dia em que elas não concordam, porque elas não necessariamente concordam com elas em todas as questões e a gente ainda não sabe muito a esse respeito. Tem umas perguntas aqui sobre o futuro
do jornalismo, né? A gente já está chegando no fim aqui na parte final. Tem várias perguntas de pessoas que estão... uma pessoa da plateia pergunta que futuro econômico os palestrantes imaginam para as mídias tradicionais e também o futuro da própria indústria do entretenimento. E tem outras perguntas aqui também a Liana, também de Cuiabá, do Mato Grosso, também de Cuiabá não, de Cuiabá a primeira, e pergunta como vocês visualizam o exercício do jornalismo no século XXI. Eu queria acrescentar, se vocês pudessem comentar um pouco dessas novas tendências que a gente fala de internet semântica, em que você, por exemplo, poderia permitir outras maneiras de busca na internet mais sofisticada, que a própria internet poderia construir um texto básico de jornalismo, né? Enfim, qual seria o papel ou até a questão dos dados que você observou, que ficam muito visíveis para muita gente? Como vocês pensam um pouco essa pergunta, que é a pergunta que todo mundo se faz hoje, que eu sei que é difícil, mas se vocês pudessem falar um pouquinho disso para a gente... Sobre o futuro do jornalismo, bom, eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho que ninguém tem a menor ideia. De qualquer forma, eu acho que temos uma pessoa do The Guardian aqui e foi publicada uma notícia na Espanha, uma entrevista muito longa, e ele falava que ele não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Ele estava trabalhando, ele não sabia se ia ser um modelo rentável nem sustentável. Mas digamos que a sua obrigação era inovar, simplesmente isso. Ele tinha que inovar, experimentar e ir descobrindo, à medida em que ia trabalhando, o que funcionava e o que não funcionava. E isso também está alinhado com o que havia antes. Antes, a inovação era planejada. Nós tínhamos um produto feito em laboratório, com boas possibilidades de sucesso. Hoje, o que acontece é nós geramos inovação diretamente no mercado. Parte dessa inovação desaparece, mas existe outra parte. Geramos muita inovação e parte dessa inovação alcança o sucesso. Então, eu acredito que, em relação ao jornalismo, nós estamos naquele momento crítico em que precisamos de boa dose de inovação. Eu acho que precisamos também muita diversificação. E eu acho que isso tem a ver com o que você perguntou. Isso quer dizer que um efeito perverso da crise é que nós estamos perdendo diversidade nos nossos modos de fazer jornalismo. Muitas coisas começam a desaparecer, surge o jornalismo local e outras coisas perdem importância. E eu acho que o futuro se encontra justamente nesses nichos específicos, nos quais devemos explorar bem cada campo, cada segmento. E eu acho que, em relação a isso, existe um tipo de periodismo, ou melhor, de jornalismo, que tem muito futuro, e são duas formas com futuro. Por um lado, o jornalismo investigativo seria uma necessidade cívica, e o outro é um modelo de negócio. Não sabemos qual seria esse modelo de negócio que sustente esse tipo de jornalismo, mas diante da eclosão de informações, temos o jornalismo de investigação, que vai ser cada vez mais importante, e o outro é o jornalismo baseado em dados. Mas eu sou muito crítico com os avanços tecnológicos. Sinceramente, eu acho que vão surgir tecnologias semânticas que tornarão a vida mais fácil, mas eu também acredito que sempre depositamos muitas esperanças na tecnologia, achamos que elas vão salvar a nossa vida, que vão nos ajudar a enfrentar os desafios. Mas eu acredito no jornalismo baseado em dados, principalmente porque cada vez mais nós temos informação de livre acesso, temos informação em formato padronizado, que nos permite ter acesso a essa informação, e cada vez mais nós temos ferramentas de análise e de visualização da informação. Mas aqui a chave continua sendo as perguntas. Quem faz as perguntas? Aqueles que fazem as perguntas podem ser jornalistas, cientistas, mas o que eu estou dizendo aqui é que isso não vai transformar as pessoas em máquina. A máquina vai permitir que nós façamos coisas que até agora não fizemos. Eu acho que a questão é: que perguntas nós nos fazemos? Que perguntas de fato são relevantes? Eu acho que fazer as perguntas pode ser uma das funções desse novo jornalismo, baseado principalmente em explorar essas bases de dados às quais até agora não tínhamos acesso porque não tínhamos instrumentos de análise. E agora começamos a tê-los.
Bom, eu também não sei. É verdade, não sei. Eu acredito que a inovação é chave. Eu estava falando com um bibliotecário nos Estados Unidos e ele realmente tenta colocar os jogos nas bibliotecas para trazer pessoas diferentes para a biblioteca. E uma questão interessante é que alguns bibliotecários em pequenas cidades estavam juntando informações e notícias sobre a cidade para guardar, não para disseminar, porque eles sabiam que não haviam pequenos jornais naquelas cidades e os grandes fóruns de jornais não estavam mantendo um registro dessas pequenas cidades, então estavam preocupados com essa história. Então os bibliotecários estavam tentando coletar e guardar essas informações. E talvez um dia eles se tornem os disseminadores dessas notícias. Então, a notícia pode vir de uma biblioteca, pode vir de videogames. Então, aquele Dilma's Adventure foi um jogo simples em Flash, mas tem partidos políticos que criaram jogos, por exemplo, para falar sobre economia e da saúde, e modelar a sua visão sobre como a economia e a saúde andam juntas. Então, quanto mais pessoas você tem em fila no hospital, mais você precisa levar os impostos. Então, tem coisas que andam juntas para modelar um processo, para fazer com que as pessoas entendam o seu lado de como o sistema deve funcionar. E essa pode ser uma forma de uma argumentação persuasiva que se apresenta, até apresentado em artigo anteriormente, impresso. Então tem várias formas diferentes de contarmos histórias que as pessoas querem ouvir. Pode ser que a mídia impressa desapareça, talvez não, e se as pessoas tenham interesse em comprar um jornal, mas isso não significa que a notícia em geral vai desaparecer. Posso falar uma última observação que a gente vai... Mais alguma coisa vocês gostariam de observar? It's enough for you? It's good? I'm good. Ok. Então, eu vou encerrar agora essa segunda mesa do seminário Rumos de Jornalismo Cultural. Eu agradeço a participação de todos vocês, a participação da Mia, do Juan e também de todos os internautas que mandaram perguntas de norte a sul do país. E agora a gente vai ter o lançamento dos livros e o coquetel aqui. Obrigada por participar. Boa noite.